Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. Desde já eu peço a você, fazendo o favor, o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. A missa parte por parte. Bem-vindos ao estudo de hoje. E o tema do livro é a consagração do pão e do vinho. Finalmente, chegamos à parte mais importante da celebração da missa, que é a consagração do pão e do vinho. Vamos ver o que o Padre Luiz tem a nos dizer no seu bonito livro. Mais eficaz que a terra e a chuva, que transforma a semente em árvore, é a palavra de Deus que muda o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. A palavra de Deus é eficaz, isto é, realiza aquilo que diz. Deus disse, haja luz, e imediatamente houve a luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Lembramos que, especialmente na missa, o sacerdote age em persona Christi, isto é, em lugar da pessoa de Cristo. É como Jesus estivesse pessoalmente presidindo a celebração. Tanto é que o Padre diz, isto é o meu corpo. E aquele pão não se torna corpo do Padre, mas corpo de Cristo, porque ele celebra por ordem de Jesus, que disse, fazei isto em memória de mim. Lucas capítulo 22, versículo 19. Pois é, porque o Padre, na verdade, ele repete as palavras de Jesus quando Jesus celebrou sua última ceia. Então ele está repetindo as palavras de Jesus. É no corpo de Jesus, é no sangue de Jesus, né? É isso aí. A oração eucarística. Com o prefácio, entramos na oração eucarística, ou anáfora, que vai até as palavras, por Cristo, com Cristo, em Cristo, antes do Pai Nosso. A oração eucarística é o centro e o coração da celebração. Não é mais uma oração da missa, mas a própria missa. Antes do concílio havia uma só forma de oração eucarística. Agora existem várias. A mais comum é a segunda, da qual são tirados muitos exemplos aqui citados. Momentos antes da consagração, o presidente estende as mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que os santifique, enviando sobre eles o Espírito Santo. Depois recorda o que Jesus fez na ceia e pronuncia as palavras da consagração, que agora, no novo missal romano, são: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Em seguida, o presidente recorda que Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Depois da consagração do pão, o presidente levanta a hóstia e, à vista da Assembleia, do povo de Deus ali, em seguida, faz uma genuflexão para adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. O mesmo ele faz após a consagração do vinho. No momento da consagração, a Assembleia deve ajoelhar-se e levantar-se logo em seguida. Em certas celebrações, como nas catecumenais,
nas comunidades neocatecumenais, costuma-se ficar de pé mesmo na hora da consagração. Neste caso, a Assembleia faz uma profunda inclinação, reverência, nas duas vezes que o presidente fizer genuflexão. O texto com letras maiúsculas constitui propriamente a consagração. É porque no livro as palavras de Jesus estão com letras grandes, né? É por isso. Voltamos ao texto. Aí é que o pão e o vinho se mudam no corpo e no sangue do Senhor. Nessa hora deve haver silêncio total. Nada de fundo musical. As palavras da consagração não podem ficar divididas com nada. Pois é, gente. Então, na hora da consagração, silêncio total, né? Isso aí. Agora, o que acontece nessa consagração? É o que a igreja chama de transubstanciação, né? O pão e o vinho deixam de ser pão e vinho para se tornar no corpo e sangue de Cristo. Isso é transubstanciação, né? Isso aí. Fazei isto em memória de mim. Queremos chamar a atenção para esta ordem que Jesus deu no final da ceia. Fazei isto em memória de mim. A igreja celebra a missa não só porque é um ato de piedade bom e bonito, mas para cumprir a vontade expressa de Jesus que mandou celebrar a ceia. E sabemos que, desde o início da igreja, a missa foi celebrada começando pela primeira comunidade cristã, que foi a de Jerusalém. No início, os cristãos não falavam de missa, mas fração do pão, porque o pão consagrado era partido e distribuído. A gente vê lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. São Paulo fala da missa celebrada na comunidade de Corinto, no seu tempo, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Menciona também missas celebradas por ele. Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 11. Eis o mistério da fé. Então, a gente já estamos na página 93 do livro. Terminada a consagração, o presidente da celebração proclama solenemente, mostrando o sacramento, eis o mistério da fé. E a Assembleia, o povo de Deus, responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nota. Há outras formas de resposta além desta. Sabemos que o Cristo presente no pão consagrado é um só, o mesmo para todos, mas nem todos estão vendo com a mesma fé. Tanto é que alguns não respondem nada. Pode ser que nem estejam crendo. E entre as pessoas que vão comungar, será que todas estão comungando com fé? Nem sempre. O Cristo é o mesmo, mas alguns podem estar comungando sem fé. E quem o recebe sem fé, não o recebe para a sua salvação. Pelo contrário, se tiver comungado com pouco caso, até faz um pecado. São Paulo diz que tal pessoa será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Então, irmãos e irmãs, é por isso que existe a catequese de primeira comunhão, tanto para criança como para adulto. Entendeu?
A pessoa deve passar por uma catequese primeiro, saber direito o que é o sacramento, entendeu? Para depois, sim, depois de uma preparação, poder fazer sua primeira comunhão. E daí, depois em diante, a pessoa passa a comungar todos os domingos. Mesmo assim, a igreja sempre orienta para comungar em estado de graça. Senão, caso contrário, a pessoa deve procurar o padre e confessar para receber, através do sacramento da confissão, o perdão de Deus. Só assim depois é que pode comungar, né? Isso é uma coisa importante para ser lembrada nesse momento desse nosso estudo. A presença do mistério. O fato é que estamos diante do mistério de Deus. É um mistério, só é aceito por quem crê. A presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados é mistério dos mistérios. O presidente da celebração apresenta à Assembleia a maneira de um desafio à fé. Eis o mistério da fé. Há um canto eucarístico muito bonito que intitula Deus de Amor, o qual diz assim, vejamos a letra. No Calvário se escondia tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como um bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Essa é a verdade. Na cruz se via a divindade de Jesus, mas se via a sua humanidade. Na Eucaristia, porém, não se vê nem a divindade, nem a humanidade do Senhor, mas apenas a aparência do pão e do vinho. Por milagre, são o corpo e o sangue de Jesus. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.